polêmica e a grande dúvida com relação ao Corinthians nesse exato momento é com relação a datas. A CBF, você sabe, é muito organizada com relação a datas. Tem o Júlio Avelar, que tem assim aquele preparo espetacular. Um exímio profissional. Um exímio profissional. A CBF sabe montar calendários como ninguém. É exemplo para a Premier League, exemplo para qualquer tipo de campeonato. Só que não, como você pontuou, Soler. O problema é, o Corinthians e Flamengo vão ter disputas no meio do caminho variadas. Disputas variadas de Copa do Brasil e também de Campeonato Brasileiro. E a CBF ainda está estudando as datas dos confrontos das semifinais por conta da data FIFA. Vai ter data FIFA no meio disso tudo, né? Vocês perceberam, né? Eles se ligaram, falando, putz, acho que tem uma data FIFA. A gente marcou para esse dia, mas acho que tem uma data FIFA no período. E o Flamengo tá cheio de lesionados e ainda vai perder mais alguns atletas para a data FIFA. O Corinthians também perde alguns atletas com relação à data FIFA. O Corinthians perde, a gente tava falando no resenha, perde muita gente. Romero, Martínez, Carrilho... Félix Torres, Matheus Bidu, Dorival não chama, né? Não, imagino que para essa ele vai ficar de fora, mas então, na próxima, no mínimo 4 jogadores. E assim, o Romero não foi convocado para a última, né? Mas ele agora que tá metendo agora caixa, tá fazendo irmão. Gol, E eu não duvido até, assim, é que o sarrafo é diferente. Mas eu não duvido, assim, talvez não aconteça, mas eu não duvido que um Garro apareça para uma seleção argentina. Não. Acho que não. Não. O sarrafo é diferente. Não tem a mínima condição. Ele é um atleta diferenciado, mas é que o sarrafo da Argentina tem jogadores de Europa muito acima, né? Muito acima. Mas, enfim, isso a gente vai vendo. Pode ser que tenha alguma surpresa, não sei. Um Hugo Souza, não sei. Para ser testado como o Dorival testa loucura, alguns goleiros. Não sei se seria uma loucura. Seria loucura. Não sei. Mas é um nome para ser um nome, enfim, que pode passar por testes, enfim. Mas o Flamengo quer antecipar o seu jogo e o do Corinthians da 30ª rodada. O que o Flamengo quer fazer? Enfrentar o Fluminense em uma quarta-feira, dia 16, no Maracanã. E o Corinthians receberia o Atlético Paranaense no mesmo dia na Neoquímica Arena. E aí, esses jogos estavam previstos pro fim de semana, eles seriam antecipados pro meio de semana. E o jogo da semifinal da Copa do Brasil seria realizado no sábado, no dia 19, na Neoquímica Arena. Até porque os times provavelmente vão ter equipes reserva. O Corinthians sai prejudicado nessa. Sai porque o Corinthians jogaria com o time titular no Brasileiro porque precisa. Sim, e o Corinthians tem focado no Brasileiro tentando escapar. O jogo da volta, peraí que você passou várias datas. O jogo da volta seria no dia 19 de outubro, é isso? O jogo da volta é quarta-feira, não. Quarta-feira. Quarta-feira, 16 de outubro, a data FIFA termina no dia 15. E aí o que aconteceria? O Flamengo tá focando na Copa do Brasil, né? O Flamengo já praticamente abriu mão do Campeonato Brasileiro. Então inclusive, o que o Flamengo quer colocou fazer? Isso em nota. Sim. Que pouparia no Brasileiro pra focar nas Copas, né? E aí o Flamengo, o que o Flamengo pretende fazer? Já que vai ficar desfalcado muito provavelmente numa semifinal de Copa do Brasil, então joga a semifinal da Copa do Brasil pro fim de semana, mais pra frente, porque aí pelo menos a gente vai ter os nossos atletas. Só que na diretoria do Corinthians isso não foi bem aceito. Isso obviamente tem que ser aceito pelos dois lados e a CBF, óbvio, que toma o aval final, mas o Corinthians não gostou da ideia, porque o Corinthians falou, mas peraí, de qualquer forma eu vou sair prejudicado, então por que eu vou querer ajudar o Flamengo? Tem um pouco disso, né? Tem um pouco disso. E então nesse momento o Corinthians não topa, mas é essa bagunça. Então só para deixar claro para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, o Flamengo quer jogar o jogo, quer mandar o jogo do campeonato da Copa do Brasil, o jogo da Copa do Brasil pro fim de semana, para que já tenha a volta dos atletas. A princípio, a ida seria na semana do dia 3, semana que vem. Seria dia 2. Dia 2, que é quarta-feira, daqui exatamente uma semana. Sim. E a volta depois da data FIFA no dia 16. Isso. Certo? E aí o que pede... no meio daqui 2 semanas. É isso. E aí o que pede o Flamengo é... jogar a partida pro fim de semana, o jogo da volta da Copa do Brasil, para que o Flamengo já tenha o retorno dos seus atletas. Os seus atletas que vão estar à disposição na data FIFA. O Flamengo alega que teve lesão, mas também o Corinthians também teve lesão. Perdeu agora o Thales Magno, tá perdendo o Alex Santana, enfim. Todas as equipes saem prejudicadas. É que o Flamengo em especial foi mais com relação à lesão, né? Inclusive com o Pedro na própria seleção brasileira. Mas o Corinthians inicialmente não gostou dessa ideia.
aí, por lesão, Soler, eu acho que não faz sentido. Você falar, não dá tempo do meu jogador voltar. Sim. E aí a gente tem uma injustiça, ok. Eu tenho muito jogador machucado, aí não cabe, né, esse argumento. Peraí também. Mas o Flamengo, gente, de verdade, fosse com um time de qualquer um, todos os torcedores ficariam incomodados. O meu jogador, ele é convocado e o meu time é prejudicado. O torcedor começa a não querer mais a convocação dos seus jogadores, por melhores que eles sejam. Hoje o Félix Torres, ele não é 100% titular no Corinthians, né? Não. Aliás, ele só foi titular nessa disputa de Copa Sul-Americana e também Copa do Brasil, tem sido porque o Corinthians tem mesclado, né? Deixado o André Ramalho no banco e tal. O André Ramalho... Eu fiz a pergunta porque a gente foi de 4 jogadores que podem ser convocados no Corinthians. Sim. O André Ramalho não é 100%... Desculpa, o Félix Torres não é 100% titular. Não. O Carrilho não é 100% titular. Ainda não, né? Foi titular ontem, mas não é 100%. Romero é titular. O Romero é titular. O José Martins é titular. No Flamengo, os convocados... Varela é titular, De La Cruz é titular, Sim. Arrascaeta é titular, Sim. o Gerson é titular. Então o Corinthians, ele perde 4. Só que 2 são titulares absolutos. Não sei estão sendo no momento. Se o Memphis seria convocado também. Tem isso também. O Memphis não chegaria nunca. Só que ele não tá na Copa do Brasil, então fica elas por elas também, né? Mas aí no Campeonato Brasileiro ele não jogaria. Né? Exato, então, mas relacionado ainda à Copa do Brasil. Sim. Eu entendo esse pedido do Flamengo, porque, o Flamengo perde 4 jogadores titulares, certeza. Sim. E a não definição da data também abre margem para esse pedido. Se a CBF, assim que saem os 4... Porque faz tempo, né, gente? Que a gente teve a definição de que esses times estariam na semifinal. Sim. Se é assim que isso acontece, mesmo sem ter o sorteio dos mandos, fala, assim que tiver o sorteio, os jogos, eles vão se encaixar nesse dia e neste horário. O confronto X será no dia 3, às 9h30 da noite. E o jogo Y vai ser no dia 4, às 7h30. Pronto, você já tem a definição. E a CBF não fez isso. Sim. Então, isso abre margem pro clube tentar fazer uma mudança, uma vez que não tem nenhuma definição. E aí só mostra a incompetência do Júlio Avelar, o diretor de competições da CBF, e também dos próprios clubes, que ninguém... todo mundo assina um negócio e não lê. Já tava lá que o Júlio Avelar é um incompetente, ele colocou volta de Copa do Brasil depois de data FIFA. É óbvio que vai dar besteira, é óbvio que vai dar caquinha. Mais uma vez, porque né? É óbvio, se um time chega na semifinal da Copa do Brasil, é óbvio que o jogador vai ser convocado porque ele vai estar jogando bem. Ele levou o time dele pra semifinal da Copa do Brasil, é meio óbvio isso. Só que o Júlio Avelar, ele não pensa no óbvio, né? Um rapaz meio limitado pra trabalhar. Não sei nem se ele trabalha, né? Porque a gente só vê ele no dia do sorteio da CBF. Não é ele que escolhe o horário dos principais jogos, né? Porque já tem a determinação ali, a TV escolhe qual jogo quer passar. Só que ele é um cara meio preguiçoso, né? Ele não monta os outros jogos, não monta o restante da tabela. Tanto que a gente não tem data e horário de nenhum jogo pós-data FIFA. Não tem. Então, a gente olha aqui, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai ter Grenal. Quando? Só Deus sabe. Vai ter Fla-Flu. Quando? Só Deus sabe. Vai ter São Paulo e Vasco. Quando? Não sei, o Júlio Avelar não trabalhou. Então é isso, olha o tamanho dos jogos que a gente vai ter. E não tem horário, não tem data. A questão, Soler, assim, a gente não tá falando que é fácil montar o calendário. Não é, porque você tem data FIFA, tem várias e várias competições. O problema é que já tem várias situações que poderiam ter sido... A data FIFA tá marcada há 2 anos já, né? Sim, tem isso também. Mas assim, eu entendo que, por exemplo, esse ano você teve a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, teve tudo isso. Mas o problema é que tem coisas que já poderiam ser definidas há muito mais tempo. Sim. Essa coisa de Copa do Brasil, por que no dia do sorteio eles já não anunciaram, vai ser tal dia, tal dia. Aí a gente não tá falando isso pensando na gente, tá falando isso pensando no torcedor. O torcedor consegue viajar pra acompanhar agora seu time sem saber a data? Se o torcedor do Flamengo quer vir a São Paulo pra acompanhar o jogo da volta, como que ele vai saber quanto que o Flamengo vai jogar? Como que ele vai conseguir comprar passagem com antecedência? Isso só faz com que o torcedor se afaste do futebol brasileiro. E até mesmo o jogo da ida, ainda não tem data e horário o jogo da ida. A gente sabe que é semana que vem, mas você citou o torcedor do Flamengo. Cara, o Flamengo tem uma torcida nacional, assim como o Corinthians. O torcedor corintiano, vai em peso muito mais aquele que é de São Paulo, porque os ingressos são limitados, então, vai estar uma força-tarefa aí pra quem mora em São Paulo, os caras comprarem ingresso. É claro, tem muita torcida no Rio também, então teremos
a área do visitante lotado. Mas, pô, o cara que torce pro Flamengo, vê o Maracanã daquele tamanho, o cara mora no Nordeste, como que o cara vai se programar? Sim. O cara mora em Goiás, como é que ele vai se programar? O cara mora no sul do país, como é que ele vai se programar? O jogo é semana que vem. Ele pega hospedagem de terça a sexta, ou ele economiza um dia porque o jogo é quarta, ele pode pegar hospedagem de terça a quinta? E aí? Esse é o problema. E se marca o jogo pra quinta? Ele faz o quê? Vai ficar com mala na rua? Não vai ter onde dormir? Porque o jogo vai ser à noite, né? Sim, sim. Então é duro, cara, é duro. Como é que ele vai programar passagem? É duro, cara. É duro pro complicado. visitante, pro mandante. E aí, o seu Júlio Avelar, ele esquece que existe a lei do torcedor, né? Exatamente, do Estatuto do O Torcedor. Estatuto do Torcedor. É. E ele rasga, todo fim de semana ele rasga o Estatuto do Torcedor, cara. Cara, é assim, é triste. Ô Solé, você tem muitos amigos de arquibancada, eu também, a Nina também. E a gente vê muitos que se dedicam até para ir assistir o jogo fora, muitos que querem acompanhar. Eu conheço muitos que às vezes compram passagem até com uma certa antecedência, contando com que a CBF não vá mudar e já sofreram com a alteração de datas. É ruim demais pro futebol, porque isso acaba, como eu disse, cada vez mais afastando os torcedores dos seus times e também... Porque é gostoso você acompanhar seu time como visitante. Sim, é uma opa. torcida diferente, você tem... A torcida até canta mais, é Pô, uma ir pro coisa Rio, legal. cara, você teve a oportunidade de passar uma quarta-feira no Rio, cara. É. Que delícia, pô, uma quarta-feira na praia. Se E você tem- tiver a possibilidade, pô, ô patrão, libera aí um dia, pá, vou ver o Coringão. Exato. Pô, de boa, O cara. negócio pode fazer home office hoje. pô. Exato. Então, assim, é um negócio diferente. Fazer home office olhando, pô, pra uma praia no Rio Isso de é Janeiro, louco. pô, Isso é delícia. louco, isso é louco, é louco. É assim, e não é só no Campeonato Brasileiro. Até na... Teve aqui, você estava lá no Rio de Janeiro, naquela confusão que teve o Brasil e a Argentina. Sim. Eles demoraram uma semana. Aliás, só liberaram os ingressos faltando uma semana pro jogo. Foi numa segunda ou terça, né? E o aí jogo. não fizeram a hora do visitante. Exatamente. Então é uma bagunça. E quem era responsável por isso era a CBF. Não era nem Conmebol, nem FIFA, nem nada. Era a CBF. Então, infelizmente, o futebol brasileiro tá largado nesse sentido. Sim, mas se ficar falando muito, o seu Edinaldo, ele fala, vou te processar, não pode falar que eu sou ruim. Mas é ruim. E bastante ainda.